Vídeo de número 18, norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, Lei 11.404, atualizada. Já saiu o edital para o concurso de 2014, então nós temos que prosseguir nos estudos, já que essa lei está, sim, no edital. Nós paramos na aula passada falando da Superintendência de Organização Penitenciária. Vamos ler novamente o artigo 170. A Superintendência de Organização Penitenciária Estadual, órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria do Estado da Justiça. Primeira questão de prova. Onde está localizada? Onde está estruturada a Superintendência de Organização Penitenciária? Ela está na Secretaria do Estado de Justiça e tem por objetivo assegurar a aplicação da Lei de Execução Penal. Então, qual é o objetivo da Superintendência de Organização Penitenciária? Assegurar a fiel aplicação da LEP em todos os seus aspectos, nos aspectos ali da execução, nos aspectos ali da segurança, nos aspectos da proteção aos direitos do preso. Continuando, a custódia e a manutenção do sentenciado e do preso provisório, tanto o condenado quanto o preso provisório, garantindo-lhe o respeito à dignidade inerente à pessoa. Artigo 171. A Superintendência de Organização Penitenciária incumbe agora as funções, as atribuições da Superintendência de Organização Penitenciária. 1. Supervisionar a fiel aplicação das normas de execução penal no Estado. Nós vimos no artigo anterior essa não tem como errar. A fiel aplicação da Lei de Execução Penal no Estado. 2. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos e serviços penais. Mais uma função. É função do Conselho Penitenciário, é função do juiz, é função do Ministério Público e também é função da Superintendência de Organização Penitenciária. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais. 3. Assistir tecnicamente os estabelecimentos penitenciários na aplicação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Essa assistência aqui, como nós vimos, não tem preposição. Então é assistir, pôr a mão na massa, está ali, dando assistência técnica nos estabelecimentos penitenciários e aplicação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. Esta lei 11.404, ela traz regras a serem aplicadas nos estabelecimentos penais, como por exemplo, a presença de certos tipos de profissionais. E quem vai assistir tecnicamente? Então, a Superintendência de Organização Penitenciária vai providenciar a contratação e a estruturação desses profissionais, tecnicamente, para que os princípios e as regras sejam estabelecidos nos estabelecimentos penitenciários. 4. Promover a pesquisa criminológica e a estatística criminal. Vamos voltar no 4 aqui, no 3. Observe, pessoal. Como você vai diferenciar a Superintendência de Organização Penitenciária? Observe que assistir tecnicamente, o Conselho Penitenciário não faz isso, o juiz de execução não faz isso, o Ministério Público não faz isso. Assistir tecnicamente com pessoal, com recursos, isso quem faz é a Superintendência de Organização Penitenciária. Grife isso e diferencie dos outros órgãos. O 4. Promover a pesquisa criminológica e estatística criminal. Então, é como se fosse um censo. Essa superintendência vai promover, então, essa pesquisa criminológica e a estatística da criminalidade em determinada penitenciária, em determinada região e em determinados estabelecimentos. Ela vai confrontar com outros estabelecimentos e com outras regiões. 5. Sugerir a regulamentação dos órgãos de execução penal e dos estabelecimentos penitenciários. Quando essa lei 11.404 foi publicada, os órgãos, estabelecimentos penitenciários, os órgãos, eles estavam ainda passando pela reforma penitenciária. Muitos estavam observando a legislação antiga e os procedimentos antigos. Então, essa Superintendência de Organização Penitenciária, ela vai sugerir a regulamentação dos órgãos de execução penal e também dos estabelecimentos, para que eles estejam atualizados com
com a nova face, com a nova cara do sistema prisional. 6. Elaborar projeto de construção dos novos estabelecimentos previstos na lei penitenciária. Então, quem elabora o projeto para a construção de novos estabelecimentos penitenciários é a Superintendência de Organização Penitenciária. Observe que isso também é algo exclusivo. Você não vê outro órgão como este, dos quais nós já vimos, juiz de execução, outros órgãos do sistema prisional, da penitenciária. Desculpem, órgãos de execução penal. Agora sim. Você não vê outros órgãos da execução penal, que nós já vimos anteriores, fazer isso e elaborar projeto para a construção de novos estabelecimentos. Quem faz isso é exclusivamente a Superintendência de Organização Penitenciária. 7. Autorizar a internação e a desinternação nos estabelecimentos penitenciários. Essa aí toma cuidado, pessoal. Toma cuidado. Olha, internação e desinternação. Nós não estamos falando aqui de prisão, aqui é internação. Nós sabemos que o menor infrator, ele pode ficar um certo período em estabelecimentos para adultos, é lógico que em repartição separada. Para isso, precisa da autorização da Superintendência de Organização Penitenciária. Cuidado se você for fazer um concurso que caia o Estatuto da Criança e Adolescente, lá tem uma norma, tem um confronto positivo aí de normas. Lá está previsto que o menor só pode ficar 5 dias no estabelecimento para adultos. Na prática, ele fica muito mais tempo, né? Então, cuidado se você for fazer um concurso para socioeducativo, que caiu o ECA, cuidado que há essa diferença. Continuando, outro assunto agora, da direção do estabelecimento penitenciário. Observe aqui, pessoal, que nós estamos falando de direção, não é somente do diretor. Incumbe a direção do estabelecimento penitenciário cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as instruções relativas à ordem e à disciplina do estabelecimento. 3 palavrinhas aqui que você deve prestar atenção. Primeira, lei. Segundo, regulamentos. E terceira, instruções. A direção deve fazer cumprir primeiramente a lei de execução penal, Lei 11.404. Regulamentos, REDPRI, por exemplo, Regulamento Disciplinar Prisional. E as instruções, por quê? Porque a Superintendência de Organização Penitenciária e até mesmo a Secretaria de Defesa Social, eles podem passar instruções para que a unidade prisional se comporte de certa forma em determinado período. Por exemplo, atenção redobrada no período de carnaval e período de final de ano, que são períodos críticos nas unidades prisionais. Então, são instruções. Ordem e disciplina. Fazer cumprir lei, regulamento e instruções. 2. Dirigir as atividades do estabelecimento. Todas as atividades da unidade prisional estará ali sendo dirigida pelo diretor. 3. Submeter à Superintendência de Organização Penitenciária o plano de atividades de sua unidade. A Comissão Técnica de Classificação, juntamente com os outros órgãos que atuam ali dentro da unidade prisional, vai encaminhar o diretor do estabelecimento, que vai aprovar aquele projeto ali e vai encaminhar à Superintendência de Organização Penitenciária esse plano de atividades da unidade prisional. Aqui ele dirige. 4. Orientar a elaboração da proposta orçamentária do estabelecimento. Os gastos na unidade prisional são imensos e ele deve então fazer essa proposta, orientar a elaboração da proposta orçamentária do estabelecimento, que vai ser encaminhado ao executivo, que posteriormente vai ser anexado no orçamento do Estado e vai ser encaminhado ao legislativo. Então, quem orienta a elaboração da proposta dentro daquele estabelecimento é a direção. 5. Presidir a Comissão Técnica de Classificação. Aqui é a função do diretor, presidir a Comissão Técnica de Classificação, exceto nos casos de julgamento de progressão e regressão de regime, que nesses casos será o juiz da execução.
6. Supervisionar os cursos de instrução escolar e de formação profissional do sentenciado nas unidades prisionais, em que há escolas, aquela escola convencional ou ainda curso profissionalizante. O diretor da unidade prisional, a direção, ela deve supervisionar esses cursos, observando se está de acordo com a segurança, se está de acordo com a ordem e a disciplina do estabelecimento. Essas são funções da direção. E ainda outras 7. Percorrer as dependências do estabelecimento para a verificação da ordem e disciplina. Ele vai percorrer as guaritas, vai observar todas as alas e galerias, observar como está a ordem e disciplina. 8. Comparecer e fazer representar-se às sessões do Conselho Penitenciário. Aqui é um ou. Ele vai permanentemente, ele vai presencialmente, ou vai enviar alguém que vai o representar nas sessões do Conselho Penitenciário. 9. Promover ou requisitar o exame criminológico, a classificação e o tratamento reeducativo do sentenciado. Observe que nós grifamos aí, e vamos destacar duas palavras: promover ou requisitar. No caso de o diretor da unidade prisional promover, será na unidade prisional que for um centro de observação, ou na unidade prisional que tiver uma ala para observação, ou ainda o diretor vai promover se tiver um profissional que vai fazer esse serviço de observação, ou simplesmente requisitar para que seja feito por outra unidade ou por outro profissional esse serviço de observação. No caso do exame criminológico, o exame criminológico. A classificação, feita pela Comissão Técnica de Classificação, ele vai promover ou requisitar. Ele é o presidente, ele preside a Comissão Técnica de Classificação. E também o tratamento reeducativo. Ele vai estar ali promovendo ou requisitando a reeducação, a ressocialização dos sentenciados. 11. Nós vimos 10, faltou a 10. No 10 nós temos, vamos abrir aqui uma nota, propor a realização de curso de formação contínua do pessoal penitenciário. Então é a função da direção do estabelecimento penitenciário propor a realização de curso de formação contínua do pessoal. Então naquele pessoal penitenciário da sua unidade prisional, a direção vai estar incentivando e ainda proporcionando a realização de curso de formação contínua para que aquele pessoal penitenciário esteja sempre em condições, sempre atualizado com as normas e disciplinas e com as novidades do sistema. Essa foi a número 10. Temos ainda a 11. Promover a contratação de pessoal especializado para integrar as equipes interprofissionais de sua unidade. Ele vai promover a contratação de quem? Do psicólogo, do psiquiatra, do técnico de enfermagem, entre outros profissionais. 12. Classificar os estabelecimentos penitenciários de acordo com as fases do regime progressivo. Esse estabelecimento é predominantemente provisório, ele é predominantemente regime fechado, ou hoje ele está predominantemente no regime semiaberto. Então ele vai fazendo essa classificação. 13. Apresentar à Superintendência de Organização Penitenciária o plano anual de atividades do estabelecimento penitenciário. Neste item de número 13, nós temos uma semelhança com o 3. Lá no inciso 3, vamos voltar lá, o diretor apresenta à Superintendência de Organização Penitenciária o plano de atividades da unidade. Esse plano é um plano geral, é um plano que vai ser um plano a longo prazo. Agora, aqui no item 13, nós temos outro plano, que é apresentar à Superintendência de Organização Penitenciária o plano anual de atividades do estabelecimento penitenciário. Aqui é o plano anual. O que você vai, quais são os objetivos, diretrizes, metas
para este ano. Então, há dois planos, um que é permanente e um plano anual. 16. Participar da elaboração da proposta anual do orçamento. Eu disse anteriormente que, a respeito do orçamento, aqui no item 4, ele orienta, a direção orienta a elaboração da proposta orçamentária. Aqui ela orienta, mas no 14 nós temos que ele também participa da proposta anual do orçamento. Então ele vai, além de orientar, ele vai participar da elaboração da proposta anual do orçamento. 15. Promover a participação da comunidade na execução penal. Ele, o diretor, que autoriza a participação da comunidade, seja do Conselho da Comunidade, seja da Pastoral Carcerária, seja dos grupos evangélicos ou qualquer outro que participa ali da execução penal, daqueles membros da comunidade que participam da execução penal. O 16, nós temos que colaborar na implantação do patronato e do conselho da comunidade. Ele deve colaborar, fazer aquilo que for possível para que o patronato, que nós falaremos sobre ele, e o conselho da comunidade também estejam ali integrados naquela comarca, exercendo as suas atividades dentro e fora do estabelecimento penal. São 16, portanto, as funções trazidas aqui pela norma de execução penal, Lei 11.404. Então, cumprir, lembre-se, leis, regulamentos, instruções, dirigir todas as atividades do estabelecimento, submeter à superintendência o plano de atividades da unidade, um plano geral a longo prazo. Lá no 13 nós temos um plano anual. Orientar a elaboração da proposta orçamentária do estabelecimento é uma proposta aqui a longo prazo também, uma proposta mais ampla. Lá no 14 nós temos a proposta do orçamento anual. 5. Presidir a CTC, salvo no caso de progressão e regressão de regime. 6. Supervisionar os cursos de formação escolar e profissional. 7. Percorrer as dependências. Comparecer no Conselho Penitenciário nas reuniões ou enviar alguém para representar. Promover e requisitar o exame criminológico, a classificação e o tratamento reeducativo. O 10 aqui nós trouxemos aqui na nota, propor a realização de curso de formação para o pessoal penitenciário. 11. Promover a contratação das equipes que vão integrar a equipe interprofissional na unidade. Classificar os estabelecimentos ao longo das fases do regime progressivo, ou seja, fechado, semiaberto, aberto, ou será que predominantemente está no regime fechado, porque a predominância aqui é de preso provisório. Se o preso é provisório, ele não tem benefício, portanto o seu regime é fechado. 13. Apresentar à Superintendência de Organização Penitenciária o plano anual aqui de atividades, diferente daquele plano mais longo. Participar da proposta anual do orçamento e promover a participação da comunidade na execução penal. E o 16, colaborar na implantação do patronato e do conselho da comunidade. Pessoal, o próximo vídeo nós falaremos do patronato. Por isso nós vamos encerrar por aqui esse vídeo e no próximo daremos início falando do patronato. Muito obrigado e até a próxima.